o aprendizado brutal do caso Epstein. E eu já faço esse vídeo falando que tá bem desconfortável falar sobre isso. Só que a mensagem é a seguinte: acorda, porque o mundo ele não foi feito para te proteger. O mundo foi feito para te usar. E quando a gente fala sobre despertar espiritual, não é por espiritualidade positiva tóxica ou espiritualidade no sentido de falar só sobre Matrix, mas o despertar é a sua única segurança real. A sua consciência desperta é a sua única segurança real. E eu deixo aqui uma reflexão. O que você ainda não reconheceu que te torna uma presa fácil para o sistema? O caso Epstein, ele não é somente sobre crimes distantes que aconteceram só lá longe do Brasil, até porque o Brasil também estava envolvido, mas o que a gente tem que ver sobre ele, aprender e entender sobre ele é como o sistema identifica e usa a favor dele onde você não está desperto, onde você está dormindo, onde você ainda está na ilusão. E aqui entra onde você está desligado ou desligada de si mesmo ou de si mesma. Muita gente olha para esses horrores e pensa: nossa, que terrível, que horror, que coisa drástica, que coisa desconfortável, mas poucos estão percebendo que a vulnerabilidade que foi explorada foi a própria desconexão dessas pessoas, foi a própria inocência, a própria desconexão das pessoas ali envolvidas com o próprio corpo, com a realidade da vida. Aqui entra a inocência, entra a vontade de querer crescer, e isso é um grande aprendizado para o brasileiro, que muitas vezes quer crescer de forma rápida, sem uma construção. E também para muitos clientes que chegam, também às vezes querendo um milagre, mas é tudo sobre construção. E o sistema que acaba te oferecendo milagres, ele só está te iludindo. Pessoas que te oferecem milagres estão te oferecendo ilusões. Essa é uma desconexão com a própria intuição, com o próprio invisível também. Quando Jesus fala, tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, não é somente sobre questões espirituais, mas é também em relação ao seu próprio autocuidado, sua própria proteção. O orar e vigiar não é somente sobre orar e vigiar ataques espirituais, mas também orar e vigiar pela sua própria vida. E orai e vigiai sobre você mesmo, com você mesmo também. Eu entendo, claro, que existe todo um sistema patriarcal em cima do que aconteceu. Essa questão do patriarcado não é de agora que é falado, né? E quando a gente fala sobre o sistema patriarcal, a gente fala sobre o sagrado masculino ferido. Homens feridos. Homens que estão muito na parte inferior do ser, vivenciando o inferior do ser, não desenvolvendo características, caráter, e ficando sempre como se fosse as feridas, dominando esses egos, fazendo com que eles criem e nutram situações que favorecem apenas a eles. Esse é o ego inferior, que é nutrido por feridas que nunca foram vistas, por características do próprio caráter que nunca foram lapidadas e melhoradas. Isso a Cabala também fala, que quando determinadas características não são neutralizadas, né, desenvolvidas, melhoradas, aí acaba se transformando em magia negra. E quando o sagrado masculino ferido, ou o sagrado masculino está desequilibrado, isso tanto em homens quanto em mulheres, acaba desenvolvendo uma certa rejeição ao próprio sagrado feminino e ao sagrado feminino dos demais. E o sagrado feminino está relacionado com a infância, ele está relacionado com a criança interna, ele está relacionado também com a sensibilidade, com a inocência. E, inclusive, também rejeita a própria força selvagem da alma, que é uma força indomável, incontrolável, e que apenas com a sua auto-melhoria, sua auto-lapidação, consegue, de alguma forma, ter domínio sobre essa força da alma selvagem. Então, você que busca a espiritualidade hoje, esqueça essa história de good vibes, de luz o tempo todo, de que as coisas são maravilhosas, boas, papapá, papapá, e que as coisas são rápidas, e promessas de rituais e todas essas coisas. Isso é anestesia. Não é enxergar a real causa. É só querer colocar um band-aid. Se você usa a espiritualidade
para ignorar a maldade do mundo ou para buscar vingança por conta dessas maldades do mundo, você só está facilitando o trabalho de quem quer te destruir, de quem quer te usar, de quem quer aproveitar a sua inocência. Porque o verdadeiro autocuidado e as verdadeiras cocriações, manifestações, elas não são baseadas em somente rituais ou banhos de erva, ficar zen, ficar acendendo incenso, só meditando, só agradecendo, só acendendo velas, invocando guias, mentores, guardiões, protetores e todas essas coisas que a gente vê de uma forma instagramável. Não é somente sobre tapar o umbigo, não é somente sobre amuleto, é sobre uma integração de vários pontos, de várias ferramentas. Mas o principal ponto para que todas essas coisas aconteçam de forma equilibrada, sem ir pendular para a magia negra, lado negativo, né? Porque uma hora a conta chega. Vocês estão vendo que está chegando. Mas a base de tudo é o seu próprio mergulho nas suas próprias profundezas, do seu inconsciente e da sua alma. É você conhecer a sua própria sombra, porque você conhecendo a sua própria sombra, você sabe muito bem onde você tem deslizes em questão de inocência, por exemplo, de não perceber o invisível, as reais intenções de alguém com você. Assim, você consegue reconhecer a sombra do outro, disfarçada de luz. Pessoas que querem te oferecer dinheiro ou uma oportunidade de uma forma milagrosa, né? Que vai ser algo rápido, fácil, que é só pagar e pronto, tá feito. Você conhecer as suas próprias profundezas e as suas próprias sombras permite que você sinta o cheiro do perigo antes mesmo de ele ter acontecido. Ou até mesmo, para quem é muito mais sensível, o dia ele acontecer. É como se você sentisse o mau hálito de um ser negativo antes mesmo dele chegar a abrir a boca. O seu corpo é uma antena. Ele ouve a ilusão antes mesmo de você. Mas como é que você vai ouvir o seu corpo se você está o tempo todo fugindo desse autotrabalho, dessa automelhoria? Para você se tornar o guerreiro de si mesmo, você se proteger, você precisa olhar para essas sombras. Você precisa conhecer suas fragilidades e precisa mudar a sua mentalidade. E aqui eu deixo como indicação uma coisa mais material, que é o Krav Maga, que é uma luta defensiva, né, uma autodefesa, que faz você mudar muito a sua mentalidade sobre justiça na matéria. Mas, voltando sobre a questão de ouvir o corpo, como é que você vai ouvir o seu corpo se o tempo todo você está tentando silenciar ele? O tempo todo você está tentando silenciar ele com remédios, com distrações ou até mesmo com a validação externa. O que o caso Epstein está mostrando é que os predadores, por assim dizer, eles pegam quem está fragmentado, quem está iludido, quem não está olhando para si mesmo e amadurecendo por meio dessas suas próprias sombras. Se você não está consciente de si mesmo, das suas próprias sombras, fragilidades, se você não está habitando o seu corpo, rejeitando a matéria, qualquer um pode invadir o seu espaço. Se você não está habitando o seu corpo de forma consciente, se você está rejeitando a matéria, fugindo para a espiritualidade, e essa espiritualidade muitas vezes instagramável, qualquer um pode invadir o seu espaço. Não vai ser ritual, não vai ser banho de erva, não vai ser tapar o umbigo que vai resolver. Isso vai ser só um band-aid. Mas o band-aid ele sai rápido e fácil. Qualquer um pode invadir o seu espaço enquanto você não se permitir conhecer suas fragilidades, acolher e ter compaixão por elas. Que informação o seu corpo está captando que você não está querendo enxergar? E verdade, essa informação que o seu corpo está captando é real contribuição, expansão, é realmente uma verdade? Ou é mais uma armadilha disfarçada de solução? Estar desperto dói. É horrível. Mas ser devorado dói muito mais. Como todas as nossas vítimas citadas, nesse caso Epstein, nos documentos. Vejam a dor dessas pessoas. Quando você começa a se cuidar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, você cria uma estrutura de sustentação. Quando você deixa de lado aquela frase, eu não preciso de terapia, e começa a se cuidar,
mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Você cria uma estrutura de sustentação própria e você para de ser um alvo, porque você se torna perceptível ao invisível. Você se cuidando, limpando seus corpos, sua mente, sua energia, você limpando os seus corpos, se conhecendo a nível de alma, você começa a ler o campo. Você desenvolve mais da sua intuição. E você percebe a energia antes mesmo da palavra ser dita. Não é sobre medo. Não é para fazer uma terapia por medo, é sobre soberania. Não é para fazer o Krav Maga por medo, mas para não ser mais enganado. É sobre você não entregar as chaves da sua vida para ninguém. E aqui eu trago mais uma pergunta. Quanto da sua energia você ainda está dando para sistemas e pessoas que não têm nenhum verdadeiro e real interesse no seu bem-estar? E aqui eu incluo também a energia do seu pet. Quanto da sua energia e a energia do seu pet você ainda está entregando para sistemas e pessoas que, na verdade, não têm real interesse no bem-estar de vocês dois? Ou mais que dois? Quanto de energia vocês têm dado para pessoas que simplesmente romantizam e querem olhar apenas a parte bonita da espiritualidade animal, por exemplo, e não realmente se responsabilizar por todos os corpos, todo o sistema, né, que é a individualidade do seu pet. Para quantos vocês têm entregado a energia de vocês para profissionais que na verdade só querem o dinheiro? Não que estejam realmente se importando, fazendo um trabalho profundo de expansão, de evolução. Porque para você evoluir, você precisa expandir. Para você amadurecer, você precisa olhar as sombras, acolher elas, encarar elas, não rejeitar ou fazer de conta que não viu. Vamos juntos começar a destruir e descriar todos os lugares onde você decidiu e criou mentira, comprou mentira que ser ignorante sobre os assuntos, sobre a vida real, sobre a realidade que a gente vive hoje, que é mais seguro do que estar desperta ou desperto. Acorda, porque esse mundo ele não foi feito para te proteger. Ele foi criado exatamente para te usar, te pegar nas suas fragilidades. E o seu despertar é a sua única segurança real, porque o seu despertar é a sua consciência ativa, alerta, desperta, sem cair em ilusões, promessas falsas.